Se você fosse forçado a sacrificar 3 estranhos aleatórios para salvar o planeta de um apocalipse nuclear que acabaria com toda a humanidade e quase toda a vida na Terra, o que você faria? Hoje a gente vai acompanhar Nida, entender as ameaças, usar o bom senso para tomar decisões melhores e no final tentar sobreviver ao pacto demoníaco acidental de Demônio 79. É isso aí, tô de volta. Só para não ficar no ar, eu preciso explicar para vocês. Eu precisei dar uma pausa breve para resolver algumas situações aí complicadas da vida. Mas tá tudo certo agora, gente. Muito obrigado por todas as mensagens. Depois dessa pausa, eu imaginei que já tinha passado muito tempo e ninguém mais ia nem lembrar do canal. Mas parece que algumas pessoas ainda se lembravam. Então, nem que seja só para meia dúzia de pessoas, que nem lá no comecinho do canal, eu resolvi voltar. Se pelo menos uma pessoa ficar feliz com os novos vídeos que estão por vir, então minha missão já foi cumprida. Mas sem mais enrolação, porque a gente não tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra sentar os demônios na porrada. Ou fazer amizade com eles, o que vocês acharem melhor. Depois de muito tempo, esse é o Derrotando o Terror. A história começa mostrando Nida, uma atendente em uma loja de calçados, que claramente já está cansada da sua situação. Por ser uma descendente aparentemente indiana, mas morar na Inglaterra numa época dos anos 70 para 80, ela acaba sofrendo muita discriminação de quase todos ao redor dela, e todo mundo deita e rola em cima da coitada. A colega dela de trabalho se aproveita dela o tempo todo, alguns clientes tratam ela de forma diferente, o chefe dela não valoriza nada que ela faz e dá sempre preferência para a colega de trabalho, e por aí vai. Ela até disfarça muito bem, mas no fundo ela já tá de saco cheio e diariamente pensa em jogar tudo pro alto e esgoelar algumas pessoas. A protagonista parece ter um coração bom, porém essa situação faz dela a candidata ideal para ser corrompida por um demônio. E quem diria que justamente hoje seria o dia que ela ia encontrar com um. Durante o expediente da protagonista, o chefe dela chama ela para conversar e fala que o almoço que ela leva, com comidas típicas indianas, muitas vezes tem um cheiro forte e que a colega de trabalho dela tá reclamando disso. Ela, como sempre, finge que tá de bem com a situação e fala que vai parar de levar esse tipo de comida. Só que hoje ela já levou um almoço desse tipo, então não teria o que fazer. O chefe dela, então, fala para ela almoçar no porão da loja, um lugar que mal é usado há anos, e parece que da última vez que foi usado era um quarto para jogar bagunça. Quando chega o horário de almoço, ela vai até o porão e encontra uma mesa antiga de madeira, que parece ser o melhor lugar para ela se sentar e comer. Enquanto ela tá almoçando, ela começa a bisbilhotar a mesa e mexer nas gavetas, por curiosidade, e vai achando vários papéis e besteiras antigas. No meio dessa mexeção toda, ela acaba se cortando, e sem dar importância pra isso, logo em seguida pega uma peça na mão. Inicialmente parece uma peça de dominó, mas tem um símbolo diferente. O sangue dela por acidente acaba encostando nessa peça. Aqui já é o primeiro erro da Nida. Antes de demônio, de bomba atômica ou de qualquer coisa mirabolante assim, sabe o que mata muito mais gente? Infecção. E geralmente é de um jeito tonto assim. A pessoa sofre um corte pequeno, ignora ele, e quando vai ver já é tarde. Aí precisa arrancar o dedo ou então pior, e a infecção cai na corrente sanguínea, aí é um abraço. No período em que a história se passa, não tinha álcool em gel ou coisas do tipo. Mas só dá pra sobreviver a coisa ruim se você não morrer antes com uma sepse. Então, em caso de cortes, seja sobrevivendo aos jogos de um assassino maluco, a uma oferenda demoníaca, ou só um corte de papel, lavem as mãos com sabão ou detergente, galera. Continuando com a história. Naquela mesma noite, quando já estava em casa descansando assistindo TV, ela percebe alguns barulhos estranhos e parece muito que eles estão vindo de dentro da bolsa da Nida. Por algum motivo, a protagonista resolveu levar para casa o amuleto do porão da loja que encontrou e marcou com o sangue dela. O que é meio estranho, mas no final foi bom, porque senão era capaz dela nunca nem descobrir que acabou de entrar em um pacto com o demônio. A Nida pega o amuleto na mão e o negócio começa a falar com ela. No começo ela se assusta, mas depois a curiosidade dela ganha e ela para escutar. A voz do amuleto fala que seu nome é Gap e que ela tem 3 dias para matar 3 pessoas, uma por dia, ou então o mundo vai acabar. E para ajudar a impedir que isso aconteça, ela pode ganhar seu próprio companheiro demônio. Ela só precisa deixar ele entrar no nosso mundo, falando que permite a entrada dele. Aqui a gente já tem uma decisão importante. Podemos só ignorar o objeto falante e deixar pra lá, ou acreditar que o mundo realmente vai acabar em 3 dias se não fizermos nada. Aí seria uma escolha pessoal. Você prefere estar errado e matar 3 pessoas que você provavelmente já queria matar antes, ou errado e condenar todo o resto do planeta à morte?
Dependendo de quanto você se importa com o resto da humanidade, essa é uma resposta fácil. Se você não ligar para o mundo acabar, aí é só aproveitar os seus 3 últimos dias de vida da melhor forma possível. Outro ponto é que demônios não são as criaturas mais confiáveis, mas eles costumam falar a verdade, eles enganam as pessoas de outras formas, mas raramente é mentindo na cara delas assim, é sempre uma meia-verdade. Então eu acho que a gente pode acreditar que o mundo realmente vai acabar em 3 dias. E assim, dependendo das pessoas, eu mataria até de graça, não vou fazer quando a sobrevivência do planeta inteiro está em jogo? Muito fácil. A Nida também acredita nisso, então ela permite que o demônio venha para o nosso mundo, o que inicialmente parece ter sido uma decisão ruim. Para a protagonista não ficar assustada, o demônio toma uma forma mais agradável, a de uma celebridade que ela gosta, e ele fica todo no estilo de cantor e dançarino dos anos 70. Tá aí, de todos os tipos de demônio que ela podia convidar para casa dela, um que age como um músico famoso dos anos 70 deve ser um dos menos piores. Outra coisa que a gente tem que considerar também é que a Nida pode simplesmente ser uma maluca, e isso ser tudo coisa da cabeça dela. Ainda mais sabendo que ela tem histórico de problemas mentais desse tipo na família. Mas, como é muito mais legal acreditar em um dominó falante, vamos assumir que tudo que está acontecendo é real e nada foi criado pela mente dela. A Nida fica assustada e em dúvida se acredita nessa história ou não, mas para convencer ela, o Gap, o demônio dos anos 70, mostra como o mundo vai ficar caso ela não consiga cumprir a tarefa. A protagonista se assusta e tenta correr para longe de casa. Enquanto isso, Gap continua tentando convencer ela que é tudo verdade e que é melhor ela sacrificar 3 pessoas da escolha dela do que deixar toda a humanidade morrer. E por coincidência, enquanto eles estão discutindo isso, o candidato ideal aparece de frente com a Nida. Assim, já que a gente vai acreditar no demônio e matar 3 pessoas, então é melhor tentar fazer isso sem ser preso no final. Até porque, se ela for presa de primeira, não vai conseguir as 2 outras vítimas, e aí o mundo acaba do mesmo jeito. Eles estão em um local escuro e isolado, quando vem um homem passeando com seu cachorro pequeno. Só isso já tornou essa situação ideal para sua primeira vítima, mas a protagonista ainda fica em dúvida se deve fazer isso ou não. Então, o Gap mostra para ela um segredo da vida desse homem. Não dá para detalhar aqui o que esse homem faz, porém tem relação com a filha pequena dele. Assim, depois de saber disso, dava para dar uma tijolada na cabeça do cara, mesmo se o mundo não fosse acabar em 3 dias, então aqui é uma escolha fácil. Aqui a gente percebe que ele não consegue nem ver e nem ouvir o Gap. O homem começa a se aproximar da protagonista, talvez realmente por estar preocupado por ela, mas provavelmente só checando se pode se aproveitar da situação de alguma forma. Isso dá abertura para Nida. Sem pensar muito, ela dá uma tijolada na cabeça do homem, que cai na água inconsciente, e com isso resolve 2 problemas de uma vez. Já consegue sua primeira vítima das 3 que precisa, e ao mesmo tempo livra o mundo de um cara desse. Olhando pelo ponto de vista do cara, ele também foi bem burro. Não é recomendável se aproximar de uma pessoa falando sozinha no meio da noite com um tijolo na mão. Nunca confie no maluco. Mas ok, melhor pra gente nesse caso. Eu só fiquei com dó do cachorro. Bom, independente de como ela tá se sentindo com o que aconteceu, de volta pra casa, a protagonista percebe que o amuleto que antes tinha 3 marcas vermelhas, agora tem uma a menos, mostrando que a primeira pessoa já foi, agora faltam só mais 2. A Nida fica tão abalada com o que fez que não consegue dormir direito essa noite, o que é justificável. Além de estar mal por ter matado alguém, ainda tem um demônio morando com ela temporariamente. E deve ser difícil dormir com um demônio te enchendo o saco no quarto e ficando em cima de você assim. Na manhã seguinte, ela tá tão culpada que ela até ameaça ligar pra polícia pra se entregar, chegando a discar o número, mas felizmente, o Gap convence ela de que essa é uma má ideia. Ela já matou uma pessoa mesmo, agora é melhor ir até o final e tentar salvar o planeta. Sem contar que com a ajuda do Gap, mostrando pra ela as coisas ruins que as outras pessoas fazem ou ainda vão fazer, ela pode escolher alvos iguais ao primeiro e até ajudar a prevenir futuros crimes. Na situação dela, eu diria que o melhor a se fazer seria procurar uma área com uma criminalidade maior, e aí com a ajuda do Gap, procurar alguém que fosse cometer um crime com vítima num futuro próximo. Se a gente conseguisse matar esse criminoso, além de salvar a futura vítima dele, ainda teríamos feito isso em uma região onde esse tipo de coisa é mais comum, o que levantaria menos suspeita e teríamos menos chance de sermos descobertos. Sem contar que ela vai ter que tomar mais cuidado agora. A primeira vítima foi bem perto do apartamento dela, não é uma boa ideia continuar indo atrás de pessoas nessa região. Ou perto da região do trabalho dela também, e muito menos pessoas conhecidas. A boa notícia pra Nida é que ela tá nos anos 70, não tem uma câmera em cada esquina. Então, se ela simplesmente manter os assassinatos longe de onde frequenta e garantir que ninguém vai testemunhar ela cometendo eles, seria quase impossível ligar isso com ela. Gap convence a Nida a ir pro trabalho hoje normalmente, para não levantar suspeitas. Enquanto isso, a família da primeira vítima está conversando com a polícia para avisar que o homem saiu na noite anterior para passear com o cachorro, mas só o cachorro voltou para casa. No mesmo dia, os policiais já conseguem encontrar o corpo do homem debaixo da ponte onde ele morreu.
De volta para a protagonista, ela passa o dia inteiro no trabalho ouvindo o Gap sugerir para ela as próximas vítimas. E por mais que eu concorde com ele que a colega de trabalho da Nida é irritante, ela seria uma péssima próxima vítima. Ia ser muito suspeito. Enquanto isso, o Gap e a Nida parecem estar começando a se dar bem. Ele parece ser gente boa até. Digo, para um demônio que comanda legiões e tudo mais. Mas aí é um detalhe. O problema é que quando eles voltam para casa, a Nida parece que perdeu a convicção dela e não tá mais interessada em matar ninguém. Mas o Gap consegue convencer ela, mostrando o noticiário que tá falando como a tensão entre as grandes potências nucleares do mundo cresceu muito no último dia. Ela decide então se armar e ir para um bar atrás de uma vítima, e aqui comete alguns erros ao meu ver. A Nida não tem muita opção de arma, é verdade, mas ela escolhe um martelo. E se ela tentasse atacar uma pessoa maior e mais forte que ela, o que não é difícil de encontrar, um martelo não seria a melhor arma. Como o ideal de qualquer forma seria pegar alguém de surpresa, até que tá ok. Mas se a pessoa tiver chance de revidar, ela ia estar ferrada. E o segundo problema, ela resolve ir em um bar, o que é uma boa ideia. Você pode se aproveitar que a pessoa tá bêbada e tirar vantagem disso. Mas ela vai no bar mais próximo de onde mora. Aí tá pedindo para ser descoberta. Outra vítima por perto com certeza ia chamar a atenção da polícia para a região de vez. E ela ainda corre o risco de ser identificada por alguém no bar. Imagina se ela sai logo depois de alguém e essa pessoa aparece morta no dia seguinte. Além disso, esse parece um bar menor, e ela nunca foi nele, mesmo morando perto. Os donos ou atendentes iam perceber que um cliente novo apareceu por lá na mesma noite que alguém foi assassinado. E ela ainda piora a situação quando fica isolada em um canto do bar, falando com o Gap. Para todos os efeitos, ela é uma maluca falando sozinha e observando todo mundo no bar. Ela deveria ser muito mais discreta nesse caso. Como a Nida, que nem é acostumada a beber, já tomou alguns copos de uísque, ela nem percebe como está sendo bem óbvia e escolhe a próxima vítima. Nesse caso, ela nem precisa da ajuda do Gap para saber que a pessoa já fez uma coisa errada. Ela decide que vai atrás de um homem chamado Keith Holligan. Como pronunciar esse nome não é fácil, eu vou chamar ele de Beisola. O Beisola matou a ex-mulher enforcada quando descobriu que ela estava traindo ele, mas no final foi inocentado e não foi preso, só que todo mundo da região conhece a figura. O Gap ainda fala pra Nida que ele fez por impulso, porém na hora ele gostou de estar fazendo aquilo. A Nida então começa a fingir que tá flertando com ele, mas nenhum dos dois é muito bom nisso. O Beisola parece realmente achar que a tática de sedução dele tá dando certo. Ele é muito estranho e claramente não entende nada de paquera. Não entende nada de mulher. Mas eu entendo de corno, eu já fui corno. Depois de um tempo, o Beisola sai do bar e a protagonista segue ele até um beco, mas ela hesita e aí ele percebe que tá sendo seguido. Como ele imagina que é muito sedutor, acha que a Nida seguiu ele porque tá interessada, então convida ela para ir para casa. Ir para casa da pessoa é arriscado. No caminho, alguém pode ver vocês dois juntos, ou então pode ser que a pessoa nem more sozinha. Eu ainda acho que ela não deveria atacar alguém perto da casa dela de novo, mas já que ela decidiu isso, sem ter certeza de onde e com quem a pessoa mora, essa me parece uma péssima ideia. De qualquer forma, ela aceita o convite e vai com o Beisola. Quando eles chegam na casa e entram no quarto, a Nida imediatamente puxa o martelo da bolsa e quando o Beisola percebe, por incrível que pareça, aceita o seu destino. Parece que desde que ele matou a ex-mulher, ele estava esperando que alguém fizesse isso com ele uma hora. Bom, pelo menos o Beisola facilitou a vida da Nida nessa situação, não dá pra reclamar. Ai, tá. Obrigada, Beisola. O problema vem depois. Quando a Nida tá indo embora, ela dá de cara com o irmão do Beisola, que eu vou chamar de Agostinho. Como ela nem perguntou se o Beisola morava sozinho, agora tá nessa situação. Aqui não tem muita escolha. Se ela deixar ele sobreviver, vai acabar presa, e aí não vai achar a próxima vítima. Então a única escolha agora, se ela quiser salvar a humanidade, é matar o irmão dele também. O Gap fala a mesma coisa pra Nida, e ela imediatamente vai pra cima do Agostinho, que não entende nada, só sabe que tem uma mulher aleatória na casa apontando o martelo na direção dele. Você vai plantar batata? Eu, hein, mulher mal educada? O Agostinho pega uma faca, mas como nenhum dos dois é muito fisicamente apto, eles acabam rolando no chão e brigando pelo martelo e pela faca. No final, a Nida consegue pegar a faca primeiro e enfiar no peito do Agostinho. Bom dia. Pra mim, está péssimo. Apesar do risco desnecessário de ir para a casa dele, no final deu certo e ela já matou dois de uma vez, o que deveria ser suficiente para o amuleto ficar satisfeito e a raça humana ser salva. Acontece que não foi bem assim. Quando eles retornam para casa, percebem que o amuleto só registrou uma das mortes e nem o Gap sabe dizer o motivo, então ele liga para o 0800 do inferno para perguntar o que aconteceu. Pensando bem, quase todo telemarketing é um inferno, então esse não é muito diferente dos outros. A atendente explica pro Gap que as pessoas que já cometeram assassinatos anteriormente na vida não contam pro talismã. Eles podem até ter cometido outros crimes, mas não podem ter matado ninguém ao longo da vida. Então, na verdade, a morte do Beisola não contou, só contou a do Agostinho,
E como ela precisa matar pelo menos uma pessoa por dia, se o Augustinho não tivesse lá, o mundo tinha acabado essa noite mesmo. Realmente ajudou muito a levantar meu moral. Muito obrigado. A protagonista fica muito brava com o Gap, ainda mais depois de saber que o Augustinho nunca tinha feito nada de errado na vida. O Gap fala que ele era só um cara normal, que não ia atrapalhar a vida de ninguém. Nesse momento, o Gap assume que na verdade ele é um demônio em treinamento e não sabe muito bem como as coisas funcionam. Essa é a primeira tarefa que deram pra ele, e se ele falhar na iniciação, vai ser banido pra uma dimensão do vazio pra passar o resto da eternidade sozinho. A Nida se identifica um pouco com isso, já que ela sente que a vida dela é exatamente assim, e concorda em continuar ajudando ele. Dessa vez parece muito mais decidida, inclusive. No dia seguinte, ela vai trabalhar normalmente, e durante o turno, toma uma das piores decisões possíveis para alguém que não quer ser preso pelos assassinatos. Ela escolhe o próximo alvo, só que ele é uma figura pública, um político que chama Michael e está em campanha para ser um membro do parlamento na Inglaterra. A Nida força o Gap a mostrar para ela o futuro desse cara, e ela descobre que ele seria um líder totalitarista que faria coisas terríveis no futuro, caso o mundo não acabe. E eu entendo ela querer ir atrás desse cara, ele parece uma pessoa muito ruim, mas isso é uma péssima ideia. Diferente de uma pessoa aleatória, se esse cara morresse, o crime ia ser investigado muito mais a fundo. Sem contar que a forma que ela está planejando fazer isso é muito ruim também. Ela só vai seguir ele de carro, porque sabe que ele vai fazer um discurso em um local distante, e para voltar para casa vai precisar passar por um trecho de rodovia que fica totalmente vazio a maior parte da noite. Aí, quando tiver uma oportunidade, vai bater no carro dele para fazer ele perder o controle e sair da pista, e se ele sobreviver, ela finaliza o serviço. Mas ela nem considera se ele vai ter proteção ou alguma escolta, se vai ter mais alguém no carro no momento, e nem que para fazer isso, ela provavelmente vai danificar seu carro, e aí vai ser muito mais fácil identificar que ela foi a responsável. Pelo menos ela tá planejando alguma coisa para matar alguém para o mundo não acabar. Mas o ideal seria uma pessoa aleatória que ninguém ia sentir falta, e atrás de uma figura pública, além de tornar a execução mais complicada, ainda vai ser muito mais difícil não ser presa depois. Enquanto ela está no trabalho, os policiais que estão investigando as últimas 2 mortes ficam sabendo que o Beisola estava no bar na noite anterior e vão até lá perguntar se os donos viram alguma coisa suspeita. Obviamente, eles mencionam a doida que ficou falando sozinha na noite anterior e nunca tinha ido nesse bar antes, então os policiais decidem ir até a casa da Nida. Logo que ela volta do trabalho, um dos policiais bate na porta e pergunta se pode entrar para conversar, o que mesmo se você não cometeu nenhum assassinato recentemente, nunca vai ser uma boa coisa. Ela deixa ele entrar, e o Gap fica falando que ela poderia aproveitar a situação, já que eles estão sozinhos, para matar esse policial. Mas essa ideia é pior ainda que ir atrás do político lá. Se o policial foi até a casa dela, é porque ele já suspeita de alguma coisa, então provavelmente já falou com outras pessoas sobre isso, e mais alguém já sabe que ele estaria ali nesse momento. Se ele desaparecer ali, iam ter certeza que ela foi a culpada mesmo. Sem contar que a Nida não é a pessoa mais habilitada para esconder um corpo. O policial faz algumas perguntas padrão, o que dá a entender que ele tem uma suspeita, mas não tem nenhuma prova contra ela ainda, então a gente não precisa tomar nenhuma medida desesperada. Quando ele vai embora, a Nida já se arruma para ir atrás do Michael, que nesse momento ainda está discursando para os seus eleitores. Durante todo o caminho, o Gap fala para a protagonista que isso não é uma boa ideia, e até avisa que ela está sendo seguida pelo policial que foi na casa dela mais cedo. Mas a Nida ignora ele, ela está muito decidida que o Michael vai ser sua próxima vítima. Ela acaba brigando com o Gap e falando para ele ir embora, então ele desaparece. Provavelmente ele vai se ocupar com alguma outra coisa. A Nida consegue seguir o Michael depois do comício, e incrivelmente consegue despistar o policial usando um trem que estava para passar. Ela espera eles estarem em um local sem mais ninguém por perto, e consegue jogar o carro do político para fora da pista, fazendo ele bater em uma árvore. Aproveitando que ela ficou ferido, ela vai para cima do cara com o martelo, mas antes de conseguir finalizar, o policial aparece e corre na direção deles. Aqui, se ela quisesse, ela ainda conseguiria dar algumas marteladas antes do policial chegar perto deles. E pela forma que ela está agindo nesse ponto, ela já tinha aceitado que seria descoberta e presa pelos assassinatos. Então, já tá aqui mesmo, termina o que começou. Infelizmente, a protagonista não tem coragem e o policial consegue convencer ela a largar o martelo e salva o dia. Ou pelo menos é isso que ele acha. O policial leva a Nida para a delegacia e ela é interrogada. A protagonista conta tudo o que aconteceu. Ela fala que o amuleto falante liberou um demônio na imagem de uma celebridade dos anos 70, que diz que ela teria que matar 3 pessoas em 3 dias, terminando meia-noite de hoje, ou uma guerra nuclear ia começar. Falando desse jeito, realmente parece uma maluquice total, né? E o pior, quando ela vai mostrar o amuleto para os policiais, ele é só um dominó comum. Não é que era um dominó mesmo? Quando o relógio chega em meia-noite e nada acontece, os policiais, a Nida e até eu temos certeza que ela é só uma noiada.
talvez, e só talvez, eu tenha errado quando eu disse pra confiar no dominó falante, porque vendo essa cena, ela realmente parece só uma doida completa, que nos últimos dias matou 3 pessoas e tentou matar mais uma. Bom, as dicas do vídeo ainda funcionariam se você for um total e completo maluco que nem ela. Peraí, que barulho é esse? E não é que ela não era doida? Eu disse que dominós são confiáveis. Não duvidei nem por um segundo dela. Os policiais, a Nida e até eu temos certeza que ela é só uma noiada. Quando as sirenes de bombas estão tocando, o Gap aparece mais uma vez pra Nida e confirma que realmente era tudo real e a humanidade inteira vai morrer em uma guerra nuclear agora. Ele tá bem cabisbaixo porque falhou na sua iniciação e agora vai ter que passar a eternidade no vazio. Mas a Nida parece um pouco feliz de saber que ela não é doida. O Gap então fala que ele foi ler as regras, e depois de ler e reler elas, não tem nada que proíba ele de ir para a dimensão do vazio para a eternidade levando um ser humano junto, se a pessoa quiser, é claro, e pergunta se a Nida gostaria de ir junto com ele. Assim, passar a eternidade flutuando em uma dimensão sem nada me parece uma opção pior do que só morrer rapidamente com uma bomba atômica. Mas, como a Nida se sentia sozinha a vida dela inteira, e o Gap foi a primeira pessoa que teve alguma relação mais próxima com ela resolve aceitar a proposta. Dentro do possível, eles até parecem felizes no final das contas. Tomara que só a alma da Nida que vá para essa dimensão junto com o Gap, porque senão, em pouco tempo, ele vai estar sozinho de novo. Ou só ele e os ossos da coitada. Não daria para garantir que ela não seria presa, já depois da primeira vítima perto da casa dela, mas se ela tivesse seguido as dicas, pelo menos salvar a humanidade ela teria conseguido. Acho que as lições mais importantes que ficam são: tome sempre cuidado onde você sangra, e sempre confie em dominós falantes. Se você gostou do vídeo, lembra de curtir, compartilhar com os amigos e seguir o canal. Muito obrigado por assistir, valeu, e agora eu tô de volta. Até mais!